Estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil, recebendo, né, 3 convidados aqui muito interessantes. Mas eu vou agora procurar aqui o Edu, porque, Edu, agora eu quero saber como é que é essa questão de bar. É da família? Seus pais tinham bar? Alguém? Como é que foi essa decisão para abrir um bar? Cara, na verdade, eu que sempre fui muito botequeiro. Mas uma coisa é frequentar, a outra é ser dono, né? Eu não sabia, né? A gente tem essa ilusão, né? Vou abrir meu bar para tomar cerveja na hora que eu quiser. Tomar no meu bar vai ser muito melhor. Receber meus amigos, né? Mas você não vê os bastidores, né, que Perfeito. tem dentro de um bar, né? Não é fácil. Mas é muito prazeroso, é muito gostoso, porque o meu bar tem um público da minha idade, né? 40, 50 anos, então... Quanto tempo tem o bar? Vou fazer 8 anos agora, dia 8. Tá. É o seu primeiro bar? Ou você já teve outro? É o meu primeiro bar. Então, voltando 8 anos, como é que foi essa decisão ali? Então, eu sou um acumulador de antiguidades. E a minha casa não estava me cabendo mais. Eu imagino. Assim, então, e o meu bairro é muito gostoso, é o menor bairro de Belo Horizonte, Minas Brasil. E tem uma praça em frente ao meu bar. Então, começa o bairro por ali. Então vagou uma loja lá, que era uma outra coisa. E eu falei assim, vou pôr minhas coisas lá e vou abrir um antiquário, uma coisinha assim, né? Mais delicada e tal. Aí os amigos do bairro falaram, pelo amor de Deus, abre um bar, né, cara? É mesmo? Foi a pressão carente da galera. de bar e tal. Eu falei assim, eu tenho essa ideia, né? Não era agora, não, mas vou ver o que eu faço. Eu preciso de um lugar para deixar minhas coisas. Primeira coisa é isso. E aí eu fiquei lá 10 meses, assim, brincando de mudar o ambiente e colocando minhas coisas, e foi ficando legal. Eu falei assim, vou abrir um bar. É um design, né? É o seu perfil de design, essa coisa das coisas, design de objetos, né? Sim, de interiores, o visual me encanta, né? Então o bar é bem bonitinho, bem legal. Aí você começou a transformar em bar, né? Sim, seus amigos iam lá, vão tomar uma cerveja. Eu fiquei 10 meses fechado. Só mexendo lá e... Ficou bonito, diferente. Falei assim, vou pôr uns freezers agora para ver. Empreendedor, hein? E pegou. Que barato. Aí virou um bar, assim. Aí você cobrou dos seus amigos, falou, agora vocês têm que vir. E tem que pagar a conta também. Agora não tem fiado, não. Não tem fiado, não. Colocar nessa roubada aí. Isso. Agora, e depois nesses 8 anos, outros bares abriram ali no Minas Brasil? Sim, já existia um, né? Tinha pouco tempo que estava lá já. Hoje tem mais um só. Uma praça meio pequena. Assim, ainda continua com poucos bares? Né? São 3 só. Isso. São poucos. É muito pequena a praça, tem um colégio estadual, então não tem mais lojas, não. Aí a concorrência ficou pouca. E durante a pandemia, no momento que fechou tudo, como é que você fez? É um ano fechado, né? Ficou 6 meses, depois abriu, ficou mais 3, Tentei um delivery, não consegui e tal. E a gente fez de tudo aí. Vendi uns carros antigos que eu tinha, eu fui me mantendo para poder voltar, né? Voltar com o bar, porque virou uma paixão, né? Virou um trabalho gostoso de fazer, se levanta com prazer. Então eu não posso deixar isso morrer, né? E é um lugar que as pessoas se encontram, né, Edu? Os bares, né, os botecos têm essa característica também, sociabilidade, né? Sim, eu encontro. Fiz muitos amigos, né? Ainda faço. Fiquei conhecido lá muito. E é isso, é encontro, é família, encontro de amigos, novos amigos, velhos amigos. As pessoas chegam lá e olham um rádio e falam, pô, meu avô tinha, que barato. Meu pai me deu, sabe? Eu já recebi presentes lá, um senhor de quase 100 anos me deu uma máquina fotográfica. É mesmo? E falou que o pai dele deu ele com 18 anos. Que barato, cara. E ele tem 100 anos. 100 anos. Cara, ele te deu uma parte da história da vida dele. Você percebe isso? A minha vida toda, as fotos todas que eu tenho foi com essa máquina aí. Ela tá funcionando? 18 anos, tá lá. Que barato. Qual que é a marca dela, você lembra? Ela é uma... É uma Nikon, Canon, Rolleiflex? Não, ela é russa. Russa, então deve ser uma prática, Fugiu o nome. Tá. Uma Zenit. Zenit, isso, Zenit. Que barato, hein? Pendurada lá. Boa história. E por falar em história, eu quero saber agora essa história de vocês duas saírem, né? Você trabalhava no jornal impresso. Eu trabalhei muitos anos no jornal impresso. Eu, como eu te falei, comecei no CBH, num canal de TV a cabo. Aí depois fui logo para o impresso, né? Trabalhei no Tempo,
Foi assim, sempre no início dos veículos. Que legal. Sempre alguma coisa, né? Fui para o início dos veículos, para o Tempo, no número 1 do Tempo eu estava lá, depois número 1 da Encontro, número 1 da Viver Brasil, depois tive meu próprio site com meu nome, e aí depois com essa história de Instagram, fiz o meu Instagram e depois comecei a escrever, né? Aí escrevi aquilo que eu sempre não tive oportunidade durante minha profissão de jornalista. Comecei a escrever poesias. Porque o texto jornalístico ele é muito duro às vezes, é aquela né? coisa, tem a encomenda da matéria, né? E eu não tinha, assim, Elias, aquela coisa assim, um pouco de coragem, sabe? De expor sentimentos, aquelas coisas. Aí, de repente, com uns 50, eu falei, não, é agora ou nunca. Ou nunca, né? Pra que essa coisa de ficar, né? Escondendo, então vai ser agora. É. Aí comecei aos poucos com antologias, nas antologias poéticas, com uma poesia junto com outras e tal, e eu estou na 11ª agora. Mas lancei um livro autoral também, 50 anos, 50 amores. Não, Parabéns. porque tive 50 amores, tá, Elias? Não, Antes fosse. São amores de várias naturezas, de várias essências. O amor é grande, cabe mas todo quem dera, mundo. viu, tivesse amado assim tanto. Mas são amores de várias naturezas. Então, tô nessa de escrever, né? E agora, com essa história do podcast, nos juntamos aí, né? No meio dessa coisa de pós-pandemia, né, Flávia? No meio de uma guerra e, assim, desses desencontros das pessoas. Falei assim, Flávia, vamos resgatar o jornalismo de uma forma informal também? Isso. Né? O podcast, essa conversa, os bate-papos. E somos amigas há Vocês muitos já se anos. conheciam, Do jornalismo, há 26 né? anos. Ela com a assessoria dela, eu no mercado. E aí, sempre encontrando, né, como amigas e tal, falei assim, por que não? E aí, para o tema, aquela coisa, histórias. Todo mundo tem uma história, né, para contar e resgatar as vidas inspiradoras das pessoas. E é tão bom você escutar uma história, né, de uma pessoa, você aprende tanto, não é? Escutando, você reflete, igual a Flávia, né, falou. Uma pessoa contando a sua história, como é que foi a sua batalha, seus desafios, as lutas, né? Muito interessante. O que deu certo, o Todo que deu mundo tem uma boa errado. história pra contar. E você Basta a gente querer pensa, escutar. você, né, fala assim, não, o que eu vou pegar aquilo para aprender para minha vida? Então, né, Flávia? A gente começou a pensar. Muito bom. Flávia, vamos lá. Né? Conta um pouco da sua história. Né? Então, eu comecei no jornalismo em 1996. Comecei em televisão, na Record. Mas eu sempre tive a veia empreendedora. Paralela à Record, sempre tive a veia empreendedora, acho que até pelo meu pai e tudo. Perfeito. Eu já consegui um freela na época. De assessora. De assessora do Colégio Pio XII. Perfeito. E lá no colégio a irmã Marli, que era fora da curva, a diretora, ela me deu toda a carta branca para eu fazer a comunicação que eu quisesse lá dentro. E o que o colégio me pagava, ele me dava muito mais rentabilidade financeira do que o jornalismo de TV. Normal, né? E aí eu comecei a pensar também na qualidade de vida. Isso. Por quê? Porque dentro da televisão eu não tinha o sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, tinha os plantões que vocês conhecem muito bem. Banco de horas que a gente nunca tira. De horas, exato. Eu falei, gente, eu não quero isso para minha vida. Por mais que eu goste de televisão, já estou realizada Tem um aqui limite, nessa coisa aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou empreender. E aí foi a oportunidade de montar a Presote Comunicação, que está no mercado há 26 anos. Né? Ela teve outros nomes antes, ela é uma empresa que está de norte a sul do país, onde a gente atende a comunicação empresarial, desde a comunicação interna, a assessoria de imprensa. Me especializei em gestão de crise de imagem e reputação. Então, hoje eu sou muito bem reconhecida no mercado nacional nessa área de reputação, de gestão de crise, porque eu comecei a perceber dentro do empreendedorismo o que eu poderia fazer diferente dos jornalistas, inclusive os jornalistas que estavam dentro de assessoria de comunicação, que eu pudesse sair na frente. Então, eu sempre pensei na comunicação, uma comunicação 360 graus, para levar isso para o cliente, mas que eu pudesse personalizar a comunicação. Então, a Presote Comunicação, que é a minha agência, é uma agência que está no mercado há 26 anos, mas ela busca a personalização da comunicação em cima do entender a essência... Quem é o cliente? Quem é o cliente, exatamente. Você não tem um modelo que vai chegar lá e resolver o problema do cliente. Eu não acredito nisso.
Então, assim, graças a esse perfil empreendedor e pensar um pouco fora da caixa, eu tenho clientes hoje desde 1999. Eu tenho clientes de 2000 que estão comigo. E aí eu foquei em ter uma empresa onde eu pudesse ter clientes de qualidade, e não muitos clientes, mas de qualidade, e que pudesse fazer esse atendimento mais personalizado. Exato. Boa. Então, E crise? Crise é oportunidade para você? Crise é oportunidade, o tempo inteiro. Inclusive na área de cirurgia plástica eu sou muito procurada, na área de medicina. Eu sou casada com um médico, mas não tem muito a ver. Mas até por entender um pouco você entende, da medicina. Né? A cultura. Isso, exato. Então, assim, acabou que por também trabalhar com várias entidades no Brasil ligado à área de medicina, acaba que o nome foi circulando como trabalho de crise. E realmente é oportunidade. Mas eu gosto também sempre de trazer, explicar isso para o cliente, para não deixar estourar a crise, sim fazer um trabalho de prevenção. É possível? É possível. E a gente entra antes, num trabalho preventivo de gestão de crise. E isso evita muitos problemas mais graves de arranhar a imagem da empresa quando você faz um trabalho de base, de prevenção. Então, essa é a pré-notificação, essa é a Flávia, né? E aí a Flávia resolve ir para o podcast. Ela já está ali, resolvida da vida, as contas todas pagas, o boleto é uma beleza, tudo vai no débito automático, não tem preocupação nenhuma. É isso que ela inventa uma preocupação na vida dela. Que história é essa? Essa história é a seguinte, na pandemia, eu lancei um podcast. E foi um podcast com as duas amigas, eu já tinha o sonho de um podcast. E eu falei, gente, eu vou lançar um podcast. Faltando, assim, 6 dias para anunciar que tinha pandemia, eu estava com o projeto todo pronto. E eu falei assim, eu não vou morrer com isso não. Isso vai entrar no ar de qualquer jeito. E aí, a gente não conseguia ir para estúdio. Então, de novo, empreendedorismo, pensar fora da caixa. Eu deixei todo mundo louco e começamos a gravar por Zoom. Isso. Eu sei dessa história porque a sua estagiária era minha aluna. E ela me contava algumas coisas, assim. Bacana. Me perguntava como é que eu faço isso, professor. Eu falei, vai fazendo. Que legal. Usa a plataforma. Isso mesmo. Teve estagiários que passaram por você mesmo. Foi. E aí acabou que nós fizemos 42 programas. Eu consegui fazer com que o programa se pagasse. Eu consegui vender anúncio. Eu consegui colocar, eu consegui criar uma marca de óculos, porque eu tinha um projeto maior com ele. Eu tinha um projeto de fazer um e-commerce com a marca do podcast. Mas só quem estava comigo curtiu, mas não estava na mesma vibe. Claro. E projetos têm que estar na mesma vibe, senão ele fica sendo só seu. Aí um belo dia, conversando com a Lu sabia, né, desse projeto, viu que eu fiquei triste, que ele tinha acabado. Eu falei, mas não morreu não, Lu. Eu tenho vontade de colocar um outro no ar. Lu, você tem a ver comigo. A gente, como jornalista, quem sabe a gente não cria um projeto. E aí começou a nascer a ideia. Aí nasceu a ideia, a gente ficou o quê? Quase um ano projetando, maturando, o que quer trazer, a logomarca. Aí vem a empreendedora, né, que trabalha com comunicação dos outros, e a sua novo, também. Essa aqui fica doida o tempo inteiro, me põe louquinho. Vamos fazer semanal, vamos fazer diário. Gente. Mas é a jornalista, né, querendo produzir aquela coisa, a informação. né, idealista. E junto com a empreendedora. Então deu isso mesmo, deu um equilíbrio muito Eduardo bom. Tá rindo de vocês num canto. Eduardo. Tudo, né? No agitado, no mais tranquilo. Isso, mas é o equilíbrio, pensa no... isso. Dá toques para outra. Nossa, aí a mais agitada quer gravar mais programa, a mais tranquila quer quer gravar todo dia, né? Olha quanto custa, amiga. Ela fica que vai vir de retorno. É isso. Né? Você tem que sentir o programa, isso. Né? Tem que sentir os A gente feedbacks. aprende muito uma com a outra, né? E eu aprendo, exatamente. E eu aprendo com ela. Não, vamos respirar para entrar no ar, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos rezar. Meditar, yoga. Vamos meditar, é isso. E aí nasceu Histórias Reais. Depois de um ano, eu acho que ele está nascendo, ele nasceu, né? Já estamos com programas no ar. Nasceu com uma base, assim, que eu posso te dizer que ele está com um planejamento, uma programação interessante e com a ideia que a Lu falou, de buscar e resgatar as histórias de vidas que inspiram.
Porque o que a gente começou a perceber, Alu? A população, as pessoas estão ficando mentalmente, muita gente com muitas dores, né, gente? Infelizmente, a gente tem visto isso no dia a dia. O sofrimento mental está enorme. E em várias classes sociais, em várias idades, sexo, tem crianças, tem crianças. Idosos, né? E isso é algo que eu, com a minha energia, a Lu com a energia dela, cada uma com uma energia, com o seu estilo, mas todas duas muito equilibradas. Assim, quem sabe a gente não vai conseguir levar as mensagens que a gente quer levar. Então, é um propósito de vida, de conseguir levar mensagens positivas, de inspiração, utilizando a vida do outro e pontuando uma coisinha ou outra da nossa vida. Legal. Porque a nossa vida inspira. Eu tenho certeza disso, que a minha inspira, a dela inspira. A gente é muito requisitada no mercado, é requisitado por muitos convites, né, Lu? A gente é convidada para muita coisa. Isso não é à toa. E quando isso acontece, você começa a perceber que você tem que deixar um legado. Você tem que mostrar algo. E esse mostrar algo é o caminho com histórias reais. Isso. A parte financeira tem que ter também para ele se bancar? Lógico que tem que ter. A cabeça empreendedora não vai esquecer disso. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Ele não precisa dar lucro. E não precisa dar lucro. É isso, exatamente. E no começo a gente sabe que é colocar um investimento. É um investimento. Mas é um investimento em quem vai nos escutar. Porque a gente quer que as pessoas consigam escutar e nos dar um feedback igual o primeiro que a gente falou, acho que eu nem comentei isso com você, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, Flávia, eu adorei. E eu gostei tanto, e olha que é uma pessoa que ela é psicóloga, com formação, então assim, a gente não sabe o público que a gente vai pegar ainda, né? E ela falou assim, eu voltei no programa e coloquei para o meu filho adolescente escutar a fala sua e da Luciana. E falei com eles assim, escuta isso aqui que elas falaram. Escuta isso aqui que a Flávia falou e que a Luciana falou. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso é legal demais, né? Começos, né? Dos desafios, né? Que todo mundo tem suas dificuldades, né? Não, vocês todas, né? Falaram, o Edu falou aqui, olha, né? Era design, trabalhava com bebida, até achar o bar. Pode ser que daqui a um tempo, daqui a 20 anos, 10 anos, você não esteja mais no bar. Né? E isso não é problema, não quer dizer que foi ruim. E o outro mostrando isso, né? A gente se reconhece no outro sempre, né? O meu pai, ele sempre falou essa frase pra gente, é uma frase dele, que risco foi feito para correr e decisão para ser tomada. Então, eu gosto muito dessa frase do meu pai, porque ela nos traz força, ela nos dá força, que você entender que você pode, coragem, que você pode correr o risco, tomar as decisões e não ter medo e avançar. Isso. Então, quando você pincela uma coisinha ou outra ali da sua força, né, isso faz com que outras pessoas pense que pode também. Pense que pode também. E todo mundo pode. E todo mundo pode. Agora é o seguinte, eu estou aqui no estúdio, mas tem um perfume aqui, né? De um sabor aqui que está chegando. Agora eu tenho que entrar nessa, né? Porque não dá. A gente está falando, mas você trouxe o prato que você preparou para o Comida de Boteco. A gente falou em projeto, Comida de Boteco é um sucesso, né, gente? Sim. É nacional. 23 anos. 23 anos. E você está aí, quarto ano? Meu sexto ano. Sexto ano. Sim. Eu entrei em 2017, eu abri o bar em 2015. 2017 eles me chamaram. E eu ganhei de cara. É mesmo? Fui campeão em 2017. Qual que era o prato? Fiz um prato bem legal, um ossobuco. Tinha que usar cereais na época. Eu fiz um guisado de quinoa, né, que era peruano. Então, contei uma história da Itália para o Peru, né? E troquei o vinho do ossobuco italiano por uma cachaça mineira para fazer o concurso. Então, dei muita história para ele, né? Depois fiquei ali brincando, né? Quarto, quinto, oitavo lugar. Porque eu levo muito a sério, eu gosto muito. E é um desafio, né? Vocês estão renovando aí, né? Fazendo esse trem tão bacana aí, de histórias, aliás, vai lá no bar que vocês vão achar muita história boa lá. Pode ir com um gravador lá. Pode sentar lá, tomar uma. E o Comida de Boteco, ele é interessante porque ele provoca você sair do seu lugar de conforto, Sim, né? totalmente. E esse ano, qual que é a provocação dele? Qual que é o tema? O tema, eu prefiro até quando tem tema, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer, tem que criar melhor, né, as coisas. Esse ano é ervas e especiarias, né? Geralmente você já usa alguma coisinha ou outra ali, né? Mas a gente conseguiu pôr muito sabor nisso aí.
Está explodindo de sabor aí, muita erva, muita especiaria. A gente está fazendo uma releitura também dos anos 80, como o bar retrô, a época que tinha os palitos premiados, né? Ah, verdade, dos picolés. Dos picolés e tal. Eu lembro. Então a gente vai fazer uns prêmiozinhos aí dentro aí, né? Achou, ganhou. Achou, Achou, ganhou. Olha. Como é que é o nome do prato? É picolé premiado. Ótimo, direto ao ponto. É. Isso, olha que lindeza. Nossa. Vai, Tem claro, frio, claro. Agora ainda não. Agora não. Mas porque tá muito bonito. E aí, o que nós temos ali? Então, a gente está fazendo esse copalombo, né? Com um pouquinho de barriga. Colocamos aí as ervas, que é a cebolinha, salsinha, né? Esse básicozinho, mas a gente foi num luxo aí das especiarias, que tem cominho, tem cravo, tem canela, tem cardamomo. Ele está com uma explosão de sabor muito gostoso, assim. São dois molhos. Um molhinho de laranja, mais agridoce, né? E um de hortelã, para dar uma refrescada, assim, também. Ficou bem Olha legal. só, hein? A teoria tá linda, o cheiro tá maravilhoso, a prática Tá bonito. será fantástica, eu tenho certeza. Tá bonito. Nossa, que barato. No finalzinho nós vamos provar ele aí. Tá. Beleza? Me conta uma coisa, o prato do Comida de Boteco tem um preço, né? Sim, qualquer bar que você for, né? O preço é único de R$30. E aí, dá para ser feliz com R$30 pensando no empreendedor, no dono? Hoje eu aprendi, sabe? Boa, olha que legal isso. Mas os meus primeiros pratos eu... Você ficava no prejuízo. Sim, prejuízo entre aspas, né? Uhum. Prejuízo no prato, mas... Olha lá, ó, ponto de equilíbrio. Lá vem ela vai te ajustar aí, olha. Mas agora eu cheguei no meu ponto de equilíbrio, porque agora eu parei com aquela pressão de ser novato, de Muito. querer ganhar, e, né? Ah, que E legal. agora a gente participa bem, faz bem feito, né? Porque o prato tem que dar o lucro também, né? Tem É que dar, importante isso, sim. né? Mas leva muita gente, né? Leva um reconhecimento grande e vende muitas outras coisas, né? Vende todas, as pessoas querem experimentar os outros pratos dos anos anteriores, do isso. campeão, né? Então, o conjunto da obra Olha, um ponto de que equilíbrio. barato. É uma hein? estratégia de marketing com Justamente. ponto de equilíbrio. Aham. Gostei. Lucra mais em um, menos em Isso, outro, né? Mas tem que achar esse ponto de Tem equilíbrio. jeito. Sim. Tá ficando bom. Elas falaram muito do ouvinte, da pessoa que acompanha. Eu achei até bonito que vocês falaram escutar e não ouvir. Escutar é interagir, é prestar atenção, né? Ouvir é de passagem. E aí, falando muito do ouvinte e tal, quem é o cliente de você? Quem é o público do Retrô? Rapaz, o meu público já é um pessoal mais formado, né? Essa idade de 40, 50 anos, a grande maioria já está estabelecido, mais maduro, né? Mas Homens e mulheres, como é que homens e mulheres. é? É dividido? É dividido. É. Tem um público em geral, né? E claro que tem os perdidos ainda, né? Ah, esses são ótimos, né? De vez em quando. São as histórias gostosas de ouvir, né? Estão à procura ainda, porque a gente nunca para também, né? De procurar, a gente sempre está querendo se renovar aí. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando sobre comida de boteco, né? Que ajudou, um dono de um bar falou que ajudou muito a levar as mulheres para o bar. Não é? Porque havia uma coisa do boteco que era um lugar de homem, muito machista. E aí, inclusive, muito sujo, muito bagunçado, né? Sim, a limpeza é fundamental, Você concorda né? com isso, Edu? Demais da conta, né? Banheiro era uma dificuldade, né? Principalmente. A maioria era homem é mais largado assim, né? Ou era, né? Porque hoje é mais vaidoso também. E melhorou essa muito qualidade, né? Tem um quesito na votação, que é além do prato, né? Porque se tornou um concurso que elege o melhor par. Porque tem todos esses quesitos, que é o prato, né, em si, a limpeza do ambiente, atendimento, o atendimento, né? Isso. E a temperatura da bebida. Ah, verdade. Então se tornou esse conjunto aí, né? Aí mais motivação para você fazer todo esse trabalho aí, né? E aí, né, eleva o nível também, né? Isso é bacana. Tal, muito aí. bom. Muito bom, perfeito. Ó, fechamos aqui o bloco, daqui a pouco a gente volta. É o último bloco do nosso programa. E no último bloco a gente vai saber direitinho como é que a gente encontra o podcast, onde você pode escutá-lo, se você pode interagir com ele, sugerir temas, sugerir histórias. E a gente também vai saber onde a gente vai ser mais feliz comendo este picolé
maravilhoso, né, premiadíssimo aqui do Bar Retrô que está presente no programa, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!